histórias macabras. O médico macabro. Transplantes e amputações era a especialidade do Dr. Silkius, mas quando um jovem estudante de medicina resolveu investigar sua vida de grande cirurgião, coisas horrendas e macabras aconteceram. Inglaterra. Nos fins do século passado e no começo deste, quando a medicina ainda não tinha atingido o adiantamento de hoje, vamos encontrar o Dr. Silkius, famoso cirurgião, fazendo uma operação, quando de repente um grande grito e gemido é ecoado pelas redondezas. Então o Dr. Silkius fala para todos os seus co-participantes naquela sala de cirurgia: pessoal, o processo foi doloroso, mas o paciente está salvo. O Dr. Silkius era considerado um dos maiores cirurgiões da Inglaterra, mas era um tipo estranho, ninguém sabia nada dele. Mas ainda dentro daquele hospital, o doutorando Tom Cornwell, conversando com sua amiga, diz: veja a satisfação do rosto de Silkius quando opera. Ele é um grande cirurgião, mas seus métodos são revoltantes. E sua colega, Jessica, fala a Tom: tem alguma suspeita de má prática de sua medicina, Tom? Então, Tom fala a ela: não, mas contam histórias. Dizem que algumas amputações que fez não eram necessárias, e há rumores sobre experimentos macabros. E ela pergunta a ele: por que não procura seu amigo James Jekyll e conversa sobre isso? Então, dessa forma, o doutorando Tom Cornwell vai procurar seu amigo estudante James Jekyll. E conversando, ele fala a seu amigo James Jekyll: Jekyll, acho que esse Dr. Silkius é meio maluco. Então, James Jekyll comenta: Silkius é orientado pela Associação Médica. Esses rumores sobre experimentos devem ser mentira. Então, Tom, já seguro do que queria, disse a James: James, meu amigo, creio que farei uma investigaçãozinha. Você vem comigo? E James fala a ele: acho que você pode se meter em sérias complicações, Tom. Assim, os dois adentram a sala da diretoria na universidade. James diz a Tom: isso é loucura, Tom. Podemos ser expulsos da faculdade se nos encontrarem a esta hora da noite bisbilhotando na sala do diretor. Então, em um certo momento, Tom diz: não disse, James, o currículo de Silkius está vazio. Apenas diz que se diplomou na Universidade de Calcutá. Traz também seu endereço, Wharf Place 185. Mas James diz novamente a Tom: muito cuidado, Tom, muito cuidado. Então, na rua, enquanto os dois conversavam, Tom disse: depois escreverei à Universidade de Calcutá para saber alguma coisa sobre ele. Então, de repente, os dois observaram um garoto vendendo jornal, em que a chamada era: extra, extra, namorada de jovem médico raptada. Então, Tom diz: ei garoto, dê-me um jornal aqui, por favor. Ao abrir a página, fica muito surpreso. Namorada de jovem médico raptada. Presume-se que Jean Tanner foi raptada quando voltava da academia de medicina para casa. A polícia ainda não encontrou indícios. E James diz: é horrível, Tom. E voltou a perguntar: Tom, não é a sua noiva, cara? E Tom diz: sim, é Jean. Íamos casar assim que eu me formasse. E logo ele pensou: Silkius, quem sabe se não foi aquele médico satânico que a raptou. Então James fala novamente a Tom: você está doido? Que motivos tem para suspeitar de Silkius? Um médico não deve se deixar levar pelo ódio. Então James reforça sua opinião: Tom, você não acha que a polícia trataria melhor o caso do que nós? E Tom diz: nada disso. Você vem comigo? Então os dois pegam uma charrete.
Rápido, cocheiro. Wharf Place 135. Então, ao chegarem ao Wharf Place, os dois ficam muito surpresos com o lugar. E Tom comenta: uma mansão caindo aos pedaços. Por que um homem como Silkius moraria aqui? E James responde: Tom, eu te imploro, deixe a polícia agir, cara. Mas Tom, continuando na sua empreitada, diz: se esse louco Silkius estiver agindo aqui, talvez seja muito tarde quando a polícia chegar. E já que o lugar era muito escuro, ele disse: santo Deus, que escuridão, tentarei encontrar a lâmpada de gás. Mas assim que ele acendeu a tão desejada lâmpada de gás ou lamparina, disse: pronto, agora. E de repente, depararam-se com uma coisa horrível. E disseram: agora sabemos que destino é dado aos braços e pernas amputados na clínica de caridade. Só um louco conduziria experiências como essas. Então, de forma espantosa e inacreditável, os dois encontraram vários frascos com partes humanas. Então, em uma das celas, viram de passagem a figura humanoide, ao qual foi transplantada a cabeça de um gorila para um corpo humano. Assim, James fala: tomara que ele não tenha tocado em sua noiva. De repente, Tom vê uma porta fechada e diz: está fechada, James. Ao abrir a porta, eles estão de cara com Jean, a namorada de Tom. Então, Tom diz: Jean, eu matarei quem te fez isso. Eu matarei, eu prometo. E Jean fala: foi Silkius. Observaram que ela já estava morta. E Tom, desesperado, fala: eu matarei Silkius com minhas próprias mãos, Jekyll. Mas James Jekyll diz: não o deixarei sair, está nervoso demais. E Tom falava: largue-me, Jekyll, largue-me. Então, vendo que não tinha outra saída para controlar o amigo, James Jekyll dá uma bengalada na cabeça de Tom e diz: você não pode raciocinar sob tensão nervosa. Então, Tom acorda no quarto e diz: minha cabeça, como dói, onde estou? E James fala a ele: calma, meu amigo, você está em meu laboratório. Tive que desacordá-lo, você estava fora de si. E Tom fala: em seu laboratório? Não sabia que tinha um. Assim, Tom lembrou-se de algo e disse: então foi neste laboratório que o seu tio, Dr. Jekyll, realizou seu estranho experimento de dupla personalidade. Então, existe mesmo a droga que o transformava de Dr. Jekyll em Mr. Hyde? E James diz: sim, mas agora realizo outras experiências. Mas Tom, ainda obcecado pela situação, disse: mas aquele louco Silkius, quase o ia esquecendo. E James novamente diz: acalme-se, Tom. Avisaremos a polícia e ela tomará conta de tudo. É melhor assim, você verá. De repente, James prepara uma injeção estranha e diz: vou lhe dar uma injeção calmante para seus nervos. Depois telefonarei para a polícia. Tenho um amigo na Scotland Yard que tomará conta pessoalmente do caso. Mas Tom, ainda muito tonto, conseguiu raciocinar e pensou: não posso dormir agora, preciso ir à polícia eu mesmo. O que ele pôs naquela seringa? Como em um susto, voou em cima de James e disse: dê-me essa seringa. E James falou: largue-me, seu louco. Não faça isso, doido. Assim, Tom consegue injetar em James e diz: tome-a você mesmo, Jekyll. Você mentiu quanto à seringa. O que há dentro dela? De repente, James começa a se revelar e diz: você não devia ter feito isso, Tom. Arruinou tudo. Ia usá-lo como cobaia na minha grande experiência. No entanto, você me fez vítima do meu próprio experimento. Daqui a pouco você conhecerá o meu grande segredo, e então verá o que descobri trilhando os caminhos obscuros e sombrios da ciência. De repente, James volta-se para a janela, de costas para Tom e diz: ainda há pouco, quando perguntou sobre este laboratório,
eu lhe disse que estava interessado nas descobertas de meu tio, mas era porque já as tinha completado. Agora eu estava trabalhando em transplantes, e essa seringa, ela continha muito mais do que um simples tranquilizante. E Tom diz, é espantoso, porém, sem Tom perceber, como num passe de magia negra, as faces de James Jack vão se transformando. E de repente Tom vê e diz, é tenebroso, você e o Dr. Silkius são um só, são a mesma pessoa. E James fala, já sabes demais, Tom. Viu meu laboratório de Worth Place, assistiu minha transformação, já sabe agora que tenho uma dupla personalidade, sou herdeiro do Dr. Jekyll. De repente, James salta em cima de Tom e diz, a bela Jean Tenners foi um fracasso nas minhas experiências, mas com você tenho a certeza que não falharei. Tome. De repente, risos sinistros ecoam naquele lugar, e James sai comentando. Precisava de um coração forte e vivo para uma nova experiência. Tom, sabia que você não se negaria.